Senadora, primeiro eu gostaria de dizer que o projeto nos causou uma certa surpresa. Ele nos causou surpresa porque nós temos uma cultura no Brasil de precisar correr atrás da classe política para resolver um problema. E nos causou uma surpresa porque foi a senadora que procurou as cadeias produtivas para resolver o problema. O que mostra que é possível fazer uma política diferente, proativa, eficiente e em contato com a população e com aqueles que dependem das políticas públicas. Nós fizemos uma análise bem completa do projeto de lei, da proposta da senadora, fizemos alguns questionamentos, fizemos alguns levantamentos, demos a nossa contribuição para a assessoria da senadora, para que pudesse entregar o projeto da melhor forma possível. E nesse estudo que nós fizemos, nós identificamos algumas coisas. Claro que eu quero me fixar mais na questão do produtor, mas, inegavelmente, o consumidor é um grande beneficiado desta medida. É absolutamente absurdo um país trabalhar com 27 legislações tributárias, como funciona no caso do Brasil. Essa medida não resolve o problema tributário brasileiro, mas resolve o problema da cesta básica, o que já é uma grande coisa. Porque nós temos que lembrar que os estados, sobretudo os mais pobres, quanto mais pobre é o estado, maior é a dependência desse estado da arrecadação sobre os produtos da cesta básica. Então nós temos estados que têm a sua receita vinculada basicamente a esta cesta de produtos. E isto é um grande problema para os consumidores destes estados. E isso gera para a cadeia produtiva uma menor capacidade de venda, porque uma parte importante do preço que o consumidor está pagando é imposto. Ou seja, no momento que há uma equalização sobre essa tributação, nós deveremos ter, sim, uma capacidade de consumo maior, uma vez que o preço relativo, por conta do imposto, ela está baixando. Do ponto de vista industrial, nos parece eu acho que o senhor Onélio Pileco mostrou com muita sabedoria o caso da sua própria empresa. Agora, como é que nós vamos admitir que uma indústria ela se estabeleça num determinado lugar, não por causa da cadeia produtiva que ali se encontra, não por causa da questão logística, não por causa do acesso a mercados, mas por causa de uma gambiarra tributária? Uma empresa que se estabelece num determinado lugar por causa de uma gambiarra tributária, nós não podemos estar pensando em construir um país sério, um país competitivo, um país próspero, quando os empresários necessitam, não por escolha própria, mas eles precisam tomar decisões e alocar os seus recursos baseados em questões menores, como, por exemplo, a legislação tributária. É sempre bom lembrar que nos países desenvolvidos esse tipo de discussão jamais acontece, porque essas questões que estão sendo trazidas aqui pela senadora já foram resolvidas no passado. E olhando do ponto de vista do produtor, que para nós, evidentemente, é o que mais nos interessa, essa medida nos mostra também a oportunidade de se fazer esta legislação sem o atropelo da pressão da concorrência internacional. E eu acho que esse é um dos grandes méritos do projeto, o momento. Imaginem os senhores que nós estamos aqui na cidade de Alegrete, tem indústrias de arroz aqui de Alegrete, e quando essas indústrias compram o arroz produzido ali na Argentina, a 120 quilômetros daqui, eles compram o arroz em casca de lá, descascam, fazem todo o processo industrial, botam no saco, e eles vão pagar 4% de ICMS de alíquota interestadual. O produtor de arroz aqui de Alegrete, que tem muitas vezes sua lavoura do lado da fábrica, a indústria vai lá, compra o arroz deste produtor brasileiro, beneficia o arroz desse produtor e quando ele vai vender, ele vai sair com uma alíquota interestadual para São Paulo, que zerou a sua alíquota, de 7,7%. Ou seja, nós estamos dando incentivos tributários para as indústrias comprarem arroz importado ao invés do produto nacional. E não é só o arroz, presidente Paulo Pires, é o trigo,
é o leite, é a carne. São todos esses produtos que todos os anos nós sentamos com o secretário Hernani para encontrarmos uma alíquota interestadual para o trigo que torne o nosso produto mais competitivo com as legislações tributárias do Paraná, por exemplo, que pratica 1%. Estamos aqui falando muito de arroz, por estarmos na abertura da colheita de arroz, mas esse assunto interessa muito ao trigo, interessa muito ao leite, interessa muito à carne, interessa a toda a cadeia produtiva. E com a medida dessa natureza, nós não precisamos todos os anos fazer aquela movimentação para conseguir algo que é óbvio, porque nos parece óbvio que nós, já que estamos na parte mais sul do país e temos o maior custo logístico, nós não podemos carregar também o maior custo tributário, sob pena de ficarmos muitas vezes aleijados do comércio nacional. Então, esta medida, senadora, ela conta com o nosso apoio, ela conta com a nossa simpatia e tudo o que a senhora precisar da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nas palavras do presidente Esperotto, que pediu para que transmitisse esse comunicado, a Federação está à sua disposição para ajudar neste projeto. E a Federação também oferece à senhora, que muito preocupada com essas questões tributárias e liderando tão bem todas essas discussões, lhe oferece também as discussões sobre a imunidade tributária sobre os insumos agrícolas. Nós pagamos também tributos, como o deputado Luiz Carlos Reis bem lembrou, nós temos um estudo do ICONE, nós temos um próprio estudo da Farsul, nós temos um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que mostra o tamanho da tributação que pagamos sobre custos de produção, e só há essa tributação não porque o legislador inicialmente queria tributar, mas o nosso sistema tributário, ele é tão complexo, ele tem tantas curvas que terminam os estados cobrando alíquotas interestaduais em cima de insumos, o que faz do Brasil o único país do mundo a tributar custo de produção. Essas são as nossas considerações, senador. Muito obrigado.